Irmãos, ele é separado. Deus olha para dentro de si mesmo e diz: e agora? Precisamos tirar o homem daqui. E Deus tira, expulsa o homem do jardim. Ainda coloca 2 anjos, um de um lado, outro do outro, que era para não ter o risco do homem querer voltar. Então, irmãos, sabe, o pecado, ele contaminou o nosso coração. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam todo o quê? Manhã. Por que é necessário a misericórdia de Deus se renovar toda manhã? Porque é preciso a misericórdia de Deus se renovar pela manhã. Sabe por quê, querido? Porque pela manhã nós já começamos a pecar. Irmãos, nós precisamos entender algo. Nós não somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos santos lutando contra o pecado, irmãos. Nós somos pecadores todos os dias lutando e batalhando para ser santo. É isso que nós somos. Cada um de nós somos pecadores. Você é pecador. Eu sou pecador. Mas a nossa luta todo dia é contra a nossa própria carne para nos tornarmos santos. E não podemos julgar as outras pessoas pelo pecado dela. Porque, irmãos, a luz, o sol, a misericórdia de Deus, todos os dias ela se levanta para todas as pessoas. Você que é líder de célula, anote essa palavra para você ministrar na sua célula. Amém? Então, queridos, aí foi criada uma barreira. O homem e Deus. O homem aqui e Deus lá. Essa barreira foi estabelecida. E como pecadores, nós todos estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos mais jeito, nós não tínhamos mais salvação. Pelo nosso pecado, a raça humana estava condenada. Não tinha forma de se arrepender mesmo. E Adão se arrependeu, mesmo que Adão tivesse, se reprimido todo, doído dentro dele de uma forma que ele jamais sentiu. Ele não tinha como mais voltar atrás para salvar a si próprio. Ele trouxe condenação para a sua própria vida. Escute, deixa eu lhe dizer algo nessa noite, em nome de Jesus. Querido, toda vez que você peca, você está trazendo condenação para a sua própria vida. Quando Deus diz para você não fazer isso e aquilo, Deus está tentando te livrar da condenação que você atrai para a sua própria vida, para a minha própria vida. Quando eu erro, quando eu procuro as minhas direções, tomo as minhas decisões e faço o que eu quero, eu estou atraindo para a minha vida a própria condenação. Não é Deus que traz condenação para as pessoas. Deus traz o juízo, o veredito. Não é o juiz, irmãos, que condena uma pessoa. É as atitudes dela que as condena. O juiz está lá e chega os advogados de acusação e de defesa. Mas ela está lá por causa das suas próprias falhas, das suas próprias decisões, das suas próprias direções, daquilo que ela fez, e não daquilo que porque o juiz é ruim, ou porque o advogado é isso. Não é por isso. Ela está ali respondendo por algo que ela mesma fez. E nós estávamos assim diante de Deus. Irmãos, o homem não tinha como salvar a si próprio. Engana-se toda pessoa que acha que pode salvar a sua própria vida. Irmãos, mas quando Jesus olha para essa raça humana decaída e condenada, Jesus olha para dentro de si e diz assim: ei, eu vou descer lá para
estabelecer para eles um plano de resgate, amém? E Jesus traz consigo um plano. Que plano é esse? É um plano que todos se arrependessem dos seus maus caminhos. Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Jesus já tinha feito um milagre, mas Jesus não tinha começado o seu ministério. Aqui começa o ministério de Jesus. Aqui começa a ascensão de Jesus. Começa o estabelecimento do propósito, do plano de Jesus nessa terra. E Jesus começa a olhar para aquele povo, para aquela multidão, e começa a dizer: ei, o povo que estava nas trevas está vendo a luz chegar. A luz está chegando. Mas imagina as pessoas olhando: de que esse homem está falando? Jesus olha para dentro dele e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Irmão, o reino de Deus é arrependimento, juízo, justiça, amor, misericórdia, perdão. O reino de Deus traz todas essas coisas consigo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E Jesus começa o seu ministério assim, pregando sobre arrependimento. Você que está me escutando nessa noite, é necessário que você se arrependa todos os dias. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz para aquele povo, disse: o meu povo que está chamando pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, como? Se convertendo dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu dizer algo: Deus não sara aonde não houve arrependimento. Todas as vezes que Israel, que o povo de Deus pecava contra Deus, eles eram separados de Deus, porque o coração deles se tornava obstinado e endurecido. Mas a Bíblia diz que todas as vezes Deus olha para ele e diz: se vocês se arrependerem e voltarem para mim, eu os perdoarei, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aleluia. E sabe o que Jesus dizia? Em Mateus 3:2, antes de Jesus, um homem abria caminho para ele. Quem era esse homem? E João Batista pregava o quê? João Batista pregava o quê? João Batista pregava arrependimento. João Batista não tinha um altar como esse, não tinha esses instrumentos, não existia, mas tinha coisas interessantes. João Batista não tinha uma grande igreja, nem uma mega igreja, nem vários discípulos. Mas o que João Batista tinha? Pouco do mundo e tudo de Jesus dentro de si. Você só precisa ter pouco do mundo e muito de Jesus para se arrepender. Sabe por que você se arrepende pouco? Porque você tem pouco de Jesus dentro de você. E João Batista tinha muito de Jesus dentro dele. E João Batista pregava o arrependimento. João Batista olha para uma camada de crente, só elite angelical, sacerdotes, escribas, doutores da lei, letrados, só homem que conhecia muito da letra. João Batista dizia para eles: arrependei-vos, arrependei-vos. Quem disse que vocês estarão livres da ira vindoura? Quem disse? Sabe o que João Batista dizia para aquele povo? Se vocês não se arrependerem, vocês vão enfrentar a ira de Deus, o juízo de Deus sobre as suas vidas. Igreja,
em nome de Cristo Jesus. Escute isso nessa noite. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa daquilo que você tem feito de errado. Se arrependa hoje. Hoje é o tempo, a hora é agora, porque se Jesus voltar para pedir a sua vida, você já se arrependeu do que deveria. Lucas capítulo 13, verso do 1 ao 5. Eu vou ler, você anota que está anotando, senão você não consegue anotar. Naquele mesmo tempo, estava presente alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, de todos de igual modo perecereis. Escute, Jesus olha para os escribas e diz: vocês estão pensando que vocês são melhor do que aqueles pecadores, do que aqueles galileus que morreram daquela forma? Jesus está olhando para eles dizendo assim: eu digo para vocês hoje, se vocês hoje não se arrepender, vocês se tornarão igual a eles, vocês vão perecer do mesmo jeito, vocês vão se acabar do mesmo jeito, o final de vocês será o mesmo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se vocês não se arrepender, o final de vocês é esse: estarão todos condenados, e ponto final. Que passar disso é mentira do diabo. Era isso que Jesus dizia. E sabe, querido, não despreze a paciência de Deus. Deus é longânimo. E a Bíblia diz que em Romanos 2,4 que a bondade de Deus leva as pessoas ao arrependimento. E talvez você pense aí em alguém que é ruim, talvez você mesmo. Mas eu estou dizendo alguém mais ruim do que você. Talvez você não encontre, mas então pense em você. Alguém que é muito ruim, você diz assim: por que que esse não morre? Por que que aquele ladrão não morre? Irmãos, hoje morreu 2 jovens aqui em cima de acidente de moto, e o terceiro parece que tá muito no estado crítico. Será que deu tempo eles se arrependerem? Você que é jovem, está me escutando nessa noite, será que deu tempo eles se arrependerem? Quem sabe, irmãos? Por isso nós necessitamos de arrependimento que dou para os pais. Sim ou não? Dor verdadeira sente o coração de Deus, porque para Deus é como se ele tivesse falhado. Mas Deus não falhou, nós falhamos quando não nos arrependemos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Diga amém. Então, pastor, qual é o significado do arrependimento? Arrependimento é um profundo e sincero sentimento de pesar por faltas e ações cometidas contra si mesmo ou contra pessoas. Arrependimento é você se sentir mal por algo que você fez, às vezes contra a sua própria vida ou contra outras pessoas. Você precisa de arrependimento. Agora, queridos, esse é o arrependimento natural do homem. Esse mesmo pensamento você deve levar para o seu espírito. Você deve levar para dentro de você e pensar assim: quão eu tenho falhado com Deus, quantas faltas eu tenho feitas ou praticadas contra Deus.
Eu tenho deixado de ser isso, aquilo e isso contra Deus. Eu tenho pecado contra o meu corpo e isso fere o coração de Deus. Eu não tenho sido um cristão fiel e não tenho exalado o cheiro, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Isso dói o coração de Deus. Nós temos falhado e nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, irmãos, leva à confissão de pecados. Quem não se arrependeu continua com seus pecados escondidos. E Davi experimentou isso de uma tal forma, irmãos, que ele atraiu a morte para a sua própria vida. Davi dizia para dentro, olhando para dentro de si, guardando um pecado, e disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos e secaram-se os meus dias. Eu estou me acabando. Eu estou enfrentando a morte, porque eu mesmo. Mas ele mesmo, caindo em si, diz: confessei-te o meu pecado, e ele foi fiel e justo para me perdoar. Quantos podem dizer amém? Confissão de pecados traz santidade para a sua vida. Quando nós estamos aprisionados no pecado, sem arrependimento, nós nos tornamos escravos desse pecado. Irmãos, o pecado na sua vida não é um certificado de condenação se você se arrepender. A Bíblia diz que Deus pega os seus pecados quando você os confessa e deixa, e lança no mar do esquecimento. Mas isso só quando você se arrepende. A Bíblia vai nos dar vários exemplos do significado de arrependimento manifestado através de ações do povo de Deus. Reis, capítulo 23, verso 4. O rei chama o povo a se arrepender e manda o povo lançar fora todos os utensílios que eles tinham de adoração a ídolos. Toda adoração que não era ao Deus verdadeiro e genuíno. O rei disse: joguem fora, lancem fora todas essas coisas para adorar o Deus verdadeiro. Arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se de suas práticas e adorem ao Deus verdadeiro. Em 2 Crônicas 30, versículos 6 até o 9, a Bíblia manda deixar um caminho de impiedade e não endurecer o coração. Mas tem algo nessa palavra em 2 Crônicas que é interessante. Deus disse: se arrependam, não endureça o coração de vocês. E quando vocês fizerem essas duas coisas, faça o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Voltem-se para mim. Sabe, irmãos, uma pessoa que não se arrepende, Deus não escuta a oração, Deus não escuta ela, Deus não está nem ouvindo. Deus resiste a um coração endurecido e soberbo. Toda falta de arrependimento é um orgulho escondido dentro da pessoa. Confessar não, porque vão saber. Você vai morrer com esse pecado, vai trazer cura para a sua vida. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E todo aquele que não se arrepender e não se converter dos seus maus caminhos, a condenação final dele é o inferno. Vou repetir de novo: é o inferno. Nós não precisamos ficar, inventando, massageando o evangelho de Jesus. Quando Jesus pregava o arrependimento, Jesus estava dizendo isso: ou vocês se arrependem, ou vocês vão para o inferno. Ou vocês aceitam o reino de Deus, o arrependimento sobre a sua vida, ou vocês vão parar na condenação. E a condenação é lá onde há ranger de dentes, sofrimento eterno. É isso, irmãos. O que passar disso é mentira. Em Neemias capítulo 9, verso do 2 ao 3,
Fala sobre levar o pecador a deixar a sua causa do pecado e fazer confissão. E confessar também os pecados do seu pai, dos seus pais. Neemias não confessou só o pecado dele. Quando Neemias olha para aquela cidade acabada, como está Jerusalém, os muros caídos e as portas derrubadas a fogo. E a palavra de Deus diz que Neemias sentou e chorou. E começou a bater no peito, a jejuar, a orar. E começou a confessar os pecados, não só dele, não só dos pais dele, mas da geração dele. Senhor, nos perdoa, eu e a minha casa pecamos contra o Senhor. Nos perdoa, nós nos arrependemos hoje, agora. Sabe o que Deus fez? O que diz 2 Crônicas 7,14, a vida de Neemias e daquele povo. Ouvi a tua oração, a tua humilhação, a tua confissão de pecados. E agora, Senhor, o que tu vai fazer? Agora põe-te de pé, que eu vou sarar a terra, eu vou reerguer os muros e vou colocar os portões, e o inferno não vai prevalecer sobre esse povo de coração arrependido. É isso que Deus faz com eles. Ezequiel 6,9 fala sobre quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós sentimos nojo do pecado. Irmãos, quando eu me converti e me arrependi de várias coisas que eu tinha feito, irmãos, eu olhava para essas coisas e me doía. Eu sentava, eu deitava, eu me jogava no chão e chorava. Irmãos, teve uma cena que durante muito tempo, irmãos, eu dentro de um quarto, quando eu lembrava, eu chorava. Eu chorava que eu soluçava e batia no meu peito e dizia: Deus, me guarda para nunca mais eu fazer isso. Um dia, irmãos, com o casamento, meu casamento, ainda não era convertido, já nos finalmente, eu resolvi sair de casa. E quando saí, irmãos, a minha esposa e meu filho estavam na porta. E o meu filho agarrado na mão da minha esposa, olhando. E a minha esposa com os olhos cheios de água, olhou para mim e disse: e eu, que será de mim? E eu saí, irmãos, aquilo me perseguiu por mais de anos depois de convertido. Porque eu lembrava da cena e eu batia no meu peito e dizia: como eu pude chegar nesse ponto? Mas, irmãos, os pecados da nossa vida precisam servir para algo. Precisa servir para lhe ensinar a não fazer as mesmas coisas de novo. Todo coração arrependido, ele foge do pecado, foge daquelas práticas e não volta a as praticar, porque ele vai sentir nojo. E só há um jeito de remissão de pecados e de perdão divino, irmãos, é o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Arrependei-vos, porque esse é o tempo. Arrependei-vos, você que me escuta nessa noite hoje, porque talvez amanhã já não exista mais para você. Arrependei-vos e buscai o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei de quê, pastor? Das obras mortas que você fez. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. E diz: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olhe para cá. A Bíblia está chamando você para um conhecimento de Deus, na palavra de Deus, e um aperfeiçoamento na fé.
Mas você precisa se arrepender das suas obras mortas. E não ficar cometendo e fazendo as mesmas coisas e voltando para o mesmo lugar. Caminhando e para e de repente cometeu a mesma coisa e precisa voltar para lá de novo. E depois você vai de novo. E quando chega você faz a mesma coisa e precisa voltar para lá de novo. Não, irmãos. Conhecemos e prossigamos em conhecer a revelação daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. É o que nós precisamos fazer. Você que é novo na fé, você precisa crescer espiritualmente e amadurecer na palavra de Deus, para que você possa entender o que é isso. O que são obras mortas? Obras da carne, do velho homem, daquilo que você fazia antes de se converter. E se você ainda faz muitas coisas que você fazia quando não era cristão, se você ainda mente da mesma forma que mentia quando não era cristão, se você ainda engana as pessoas como enganava mesmo quando você não era cristão, ou se você rouba, ou se você adultera, se prostitui, como você fazia quando não era cristão, você está praticando obras mortas do velho homem. Deixa eu te dizer nessa noite, existe muito do velho homem dentro da sua vida. Ou você arranca ele de vez para se santificar, você volta para se sujar de vez, para quem sabe a graça de Deus te moldar de uma forma que você possa se tornar santo. Você também entende? Diga bem. Que obras mortas são essas? Vidas ilícitas, imoralidade, adultério. Aonde está isso? Em Gálatas 5, 19, 21, você vai ver sobre isso. Inveja, espírito faccioso, perversidade, Tiago 3,16. Obras mortas, é isso que nós praticamos quando temos o velho homem dentro de nós. Oprimir as pessoas e apontar o dedo, Isaías 58, 6 a 9. Criticar e observar apenas as falhas dos outros e nunca olhar para a sua própria vida. Quantos aqui tem espelho na sua casa? Não, levante sua mãe. Você tem espelho na sua casa? Não é possível que você não tenha nenhum espelho no banheiro. Quantos tem espelho na sua casa? Levante sua mãe, deixa eu ver. Agora abaixa que eu vou lhe dizer algo. Antes de você olhar para a vida dos outros para falar, vá no espelho e olhe para a sua própria vida. Antes de você apontar o dedo na vida de outras pessoas, de outros irmãos seus, você vai lá diante do espelho e olhe para você e vê se você é perfeito, se você não tem pecado, se você não erra, se você é santo, se você já é quase um querubim. Se você for, você pode até falar. Se você não for, você joga a pedra no chão, se ajoelha e diz: Senhor, eu preciso mais de perdão do que aquela pessoa, porque ela está errando e eu estou errando, não só em julgar, mas de trazer juízo para a vida dela. Porque, irmãos, geralmente, eu vou lhe dizer com todas as palavras, quem critica muitas pessoas é porque está escondendo seus pecados de trás da crítica. Qualquer pessoa que é muito crítico da vida das pessoas, que acha defeito demais nas pessoas, ela está escondendo os pecados dela, os defeitos dela de trás dessas críticas. Ela quer, na verdade, olhar, trazer o olhar das pessoas para os outros, ao invés das pessoas ficar olhando para ela e ver que ela não é a santa ou o santo que parece ser. Era isso, e foi isso que Jesus fez. Olhou para aqueles santos e olhou para aquela mulher jogada no chão. Você não tem pecado? Matem ela, atire pedra nela, faça um entulho de pedra sobre ela. Se você não tem pecado, você não tem pecado, atira. E eles jogaram as pedras no chão porque eles sabiam que eles eram pecadores, mesmo eles conhecendo a palavra, mesmo eles conhecendo de tudo, dos tempos de tudo, mas eles reconheciam que eles eram pecadores. E quando você critica demais as pessoas, você está reconhecendo que eles são pecadores e que você não é. Mais pecador do que eles é você.
mais perdão para a vida dele você precisa na sua. Misericórdia não é só para a vida dele, é para a sua também. Compaixão para a sua vida. Juízo não começa na vida dele, não, começa na sua. Aquilo que você não quer para você, não quer para os outros. Deus traz o juízo sobre essa pessoa e Deus olha lá de cima e diz: eu vou trazer juízo sobre a tua vida. Porque quem te deu o direito de ser juiz sobre a vida dela? Quem te deu essa autoridade? Irmão, escuta o que o Espírito de Deus está falando. Deus está falando, então escuta. Em nome de Jesus, escuta. E se arrependa, aproveita na palavra logo, embarca. E se arrependa logo hoje. Obras mortas: alcoolismo, bebedices, drogas e glutonaria. Gálatas 5:21. Obras mortas: não perdoar e guardar rancor. Mateus 18:20-22. Toda pessoa que não perdoa não entrará no reino de Deus sem que perdoe. A porta dos céus está fechada para quem não sabe perdoar. Porque você recebeu muito perdão de Deus, você deve dar perdão para as pessoas o tanto que elas necessitarem. Você vai perdoar. Ah, mas ela errou 20 vezes, e daí? Você já errou mais de 20, talvez durante um dia com Deus, e Ele perdoou de todas as 20. Porque seu irmão errou, você não quer perdoar? Que cristão é você? Que crente é você? Ah, Jesus, eu perdoo esse irmão. Jesus, eu perdoo, mas por causa do Senhor. Aí Jesus olha para você e diz: eu te perdoo por causa de mim mesmo, que eu te perdoo. Idolatria, prostituição e fornicação, isso é obra morta. Você precisa se arrepender. Atos 15:29. E o que é obras mortas? É toda prática e ação e atitude que você tem que não produzem na sua vida santidade. Tudo que não produz na sua vida santidade é obra morta. É trabalhar para a carne, é fazer para a sua própria carne. E que obras mortas são essas? Como diz Paulo em 2 Coríntios 5:17, é o velho homem. Obras mortas é o velho homem querendo sair de dentro do buraco. O velho homem, querido, está morto nos seus delitos e condenações, nos seus pecados. Então todas as coisas praticadas nessa condição são mortas, porque não agrada o coração de Deus. Romanos 6:6 fala sobre isso. Não trate o pecado como qualquer outra coisa. Trate o pecado como pecado. E pecado só pode ser tratado, só pode ser perdoado com o poder de Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra fórmula, só existe essa. Aleluia. Para quem eu preciso fazer isso? Para você se revestir de um novo homem. Para Deus fazer de você uma nova criatura, como diz em Colossenses 3, do 9 ao 10. Você precisa conhecer Jesus na sua plenitude. E vou te dar uma boa dica nessa noite. Tenha 0 de religião na sua vida e 100% de Jesus. Tire todo o conhecimento religioso que você tem na sua vida e introduza dentro dela Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O arrependimento não se embaraça com o passado. Irmãos, nós estamos rodeados de pecado, mas a nuvem de glória e de graça está sobre as nossas vidas, se renovando todas as manhãs. Não se embarace no pecado, se aliancie com Jesus todos os dias. Peça para Ele te conduzir,
E Ele vai te conduzir para a cruz. Porque é lá que o cristão deve estar, na cruz. E não só está na cruz, é crucificado nessa cruz. Aleluia. Você deve manter o seu coração em Cristo Jesus, como quando você se converteu. Muito de vós aqui, escute nessa noite. Muito de vós aqui nessa noite que me escuta, você não é a mesma pessoa e não tem o mesmo amor por Jesus quando você o aceitou como Salvador da sua vida. Você já não o ama da mesma forma, você tem amado Ele de uma forma religiosa. Porque quando você o confessou como Salvador, entrou um arrependimento na sua vida. Você queria deixar tudo e todos por causa dele. Esse amor precisa retornar para você. Esse amor precisa ser vivificado de novo na sua vida. Porque durante esse tempo você conheceu muito de religião, viveu muito religião e pouco de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. O arrependimento beneficia de tudo o que o seu Senhor fez por ele, sob o peso da cruz e do que está a fazer nos céus. Sabe, esse Jesus que pregou o arrependimento, ele é o seu intercessor, o seu advogado diante de Deus. Sabe, o sangue de Jesus está diante de Deus, clamando por mim e por você todos os dias, esperando você fazer, sabe o que? Se arrepender. Jesus, o seu advogado, está esperando você se arrepender, se dobrar de joelhos para ele pegar no seu braço, levar você diante do juiz e dizer: eu sou advogado de defesa, o meu sangue comprou ele, nada nem ninguém pode condená-lo. Ele se arrependeu, está justificado pelo meu sangue. Deus vai olhar e dizer assim: você está livre, você está livre. Nenhuma condenação, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode condenar você se você estiver em Cristo Jesus. Nós vamos continuar a caminhar para o abismo, firmados na nossa ignorância, pelo nosso orgulho ou pela nossa teimosia. Oportunidade, e você está ouvindo sobre isso nessa noite. Arrependa-se, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus diz para você: não vos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias das suas vidas. O reino de Deus é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. E esse reino diz para mim e para você: arrependei-vos, porque o reino já chegou. Fique de pé nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Seus olhos essa noite, e você não vai olhar para as pessoas, você vai olhar para a sua própria vida. E eu sei que na sua vida tem algumas coisas que você precisa se arrepender. Eu sei que na sua vida tem algumas coisas que você precisa deixar. Então o tempo é hoje de deixar hoje. Feche seus olhos essa noite, com sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Cristo Jesus. Olhe para dentro do seu coração agora e comece a perguntar para Deus: Deus, pena. Mais do que Deus, você mesmo sabe no que precisa se arrepender. Deus não quer trazer, querido, condenação para você. Sabe o que Jesus quer trazer para você?
Porque Ele disse na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus de Nazaré te libertar, verdadeiramente sereis livres, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão conhecendo a verdade que é de Jesus, para a glória de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Ore ao Senhor nessa noite, querido, de olhos fechados. Ore ao Senhor e comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a pedir perdão para Deus nessa noite por aquilo que você ainda não trouxe para a luz. Aproveite esses 40 dias de jejum e se arrependa dos seus pecados. Procure seus líderes, seus pastores e confesse os seus pecados escondidos. Porque se Deus vier pedir a sua vida, você estará livre. Você estará livre para ir para a eternidade, para a glória, para ir para Jesus, da onde você saiu e para onde você precisa voltar. Arrependei-vos nessa noite. Esse é o tempo de Deus na sua vida. E se você está nesse lugar, nessa noite, e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas sabe que precisa se arrepender, sabe que se você não se arrepender dos seus pecados, você estará condenado, mas nessa noite você gostaria de obter sobre a sua vida a vida eterna, que é derramada sobre todo aquele que se arrepende através de Jesus Cristo. Se você gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa noite, eu queria lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, em nome de Cristo Jesus. Ou se você está desviado dos caminhos do Senhor e precisa e sabe que precisa se arrepender para retornar. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar e venha em nome de Cristo Jesus. Alguns pecados na sua vida e sabe que precisa de perdão e gostaria de se arrepender nessa noite, eu queria lhe convidar a sair do seu lugar em nome de Cristo Jesus e vir aqui na frente que eu quero orar com você. Em nome de Cristo Jesus. Você sabe que precisa de se arrepender, talvez de algo que você fez e ainda não se arrependeu, talvez de alguma injustiça, talvez de algum pecado praticado nunca confessado, talvez de um ato que você ainda não conseguiu se libertar. Você sabe que precisa se arrepender. Eu queria lhe convidar, saia do seu lugar. Ou talvez você tenha costume demais de julgar as pessoas e acha que são os outros que precisam de arrependimento. Saia do seu lugar. Se humilhar diante da presença de Deus não é feio. Se dobrar diante da glória de Deus não é feio. É feio é permanecer duro, com o coração orgulhoso. Porque eu quero te dizer nessa noite, Deus vai quebrar as tuas pernas para tu se dobrar, nem que você não queira, de joelhos diante da glória de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor. Seu lugar, vem, vá se ajoelhando no altar, vá se ajoelhando do lado do altar. Se humilhe diante da presença de Deus, porque Deus só chama essas pessoas que se humilham diante da presença dEle. Deus chama de meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo se humilhar, se ajoelhando.
Vá pedindo perdão para Deus essa noite. Em nome de Cristo Jesus. Deus está nesse lugar, visitando o seu coração. Visitando o seu coração. Talvez você não seja tão bom quanto você pensa que seja. E Deus não quer trazer condenação. Ele quer trazer liberdade para a sua vida. Ele quer trazer liberdade para a sua vida. Você que está aqui na frente, ore comigo. Põe a mão no seu coração e diga comigo: diga, Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo daquilo que fiz, das coisas que fiz. O Senhor sabe o quanto eu sou mal e o quanto eu tenho tendência para praticar o mal. Mas nessa noite eu quero me arrepender e deixar essas práticas. Eu recebo nessa noite o teu perdão sobre a minha vida. Eu quero me humilhar na tua presença. E nessa noite eu quero declarar: sara a minha terra, sara a minha terra, em nome de Cristo Jesus. Diga assim: eu tomo a mão de Jesus e me apresento diante do tribunal do Senhor e declaro: eis aqui o meu advogado, Jesus Cristo de Nazaré, o meu advogado, o meu intercessor, que traz perdão, justifica os meus pecados. E eu recebo agora sobre a minha vida um tempo novo de liberdade. Em nome de Cristo Jesus. Vá ficando de pé e vá declarando profeticamente, dizendo: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Santo. Levante suas mãos, você, e adore ao Senhor nessa noite. Poderoso. Levante sua voz e adore o Senhor. Adore, agora apresente a sua oferta a Deus. Apresente a sua oferta de adoração. Apresente a sua oferta de adoração. Porque você está reconciliado com Deus através do seu arrependimento. Poderoso. A Bíblia diz que a condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixe aquilo que você fazia, já não faça mais. Aquilo que estava guardado já está liberado. Busque reconciliação. Você já se reconciliou com Deus. Agora se reconcilie com pessoas que talvez vá necessitar da sua reconciliação. Aleluia. Deixa eu orar por vocês. Papai querido, em nome de Cristo Jesus, como igreja nessa noite nós confessamos os nossos pecados. O pecado de cada pessoa que está nesse lugar nessa noite. Os meus pecados, o pecado da minha casa. Senhor Jesus, nós confessamos o pecado do teu povo, que é a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, confessamos esses pecados e declaramos, papai querido, nessa noite, cumpre a tua palavra que diz que quando nós nos humilhássemos, nos arrependêssemos e nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Senhor, eu te peço nessa noite, sara a terra de cada pessoa nesse lugar, sara o casamento, sara as finanças, sara o coração, sara a integridade, sara o caráter, em nome de Cristo Jesus. E que nós possamos exalar o teu cheiro sobre essa cidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Só quem crê diga amém.